Graça e a paz de Cristo, mais uma vez, Pastor Dimário com vocês, mais uma vez com as meditações em Apocalipse. E a gente continua as nossas meditações a partir das cartas às 7 igrejas. A primeira igreja foi Éfeso, agora estaremos entrando na igreja de Esmirna, não é? Estaremos entrando nela agora. Vamos ao texto bíblico para a leitura então. O texto bíblico é o seguinte, Apocalipse 2, versículos 8 ao 11, que vai dizer da seguinte forma para nós nessa noite. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, voltando aqui, Cristo ele se revela aqui para a igreja de Esmirna como aquele que morreu, mas ressuscitou. Por quê? Por causa da característica dessa igreja como uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. Não é? Perseguida tanto pelo Império Romano, quanto perseguida pelos judeus. Uma característica interessante da cidade de Esmirna é a seguinte, é que nela havia uma comunidade muito forte de judeus ali presentes, e também foi um dos primeiros lugares a receber o privilégio, digamos assim, do Império Romano, de ter construído um templo em homenagem ao imperador Trajano. Então, essa homenagem colocaria Trajano como imperador Deus e também a própria deusa Roma. E aí, por isso, nesse sentido, Esmirna rivalizava com Éfeso acerca da sua importância na Ásia Menor. Pouco se sabe de quem fundou a igreja de Esmirna, mas parece que ela foi resultado dos esforços também do apóstolo Paulo, já que ele fez um trabalho bem fincado nessa região, a começar por Éfeso, então ele foi espalhando igrejas por essa região. Mas também a história dessa igreja de Esmirna, além de Paulo, inclui essa própria história do Apocalipse, e posteriormente ela também vai ser uma igreja conhecida por causa do seu bispo Policarpo, que veio a se tornar mártir, não é? Já que os romanos acusaram Policarpo de ser um perturbador da ordem, por ensinar que os romanos, e seja quem fosse, não deveria estar sacrificando, realizando adoração a ídolos, mas somente a Deus na pessoa de Cristo. E por conta disso, Policarpo foi levado às autoridades romanas e foi assim queimado vivo. Isso está na história da igreja cristã. E isso foi posterior a essa carta do Apocalipse. Então, examinando o próprio texto bíblico, a gente pode ver que a chave de entendimento para essa igreja é o entendimento de que uma igreja perseguida ela deve ser encorajada a permanecer fiel. Então, vamos aqui examinar parte o significado desta carta, tão maravilhosa, que é uma carta encorajadora para momentos de perseguição, para pessoas que sofrem perseguição. Na atualidade, a gente vê o exemplo da igreja perseguida ao longo do mundo, naquilo que é conhecido como janela 10/40, aquela parte da Ásia, especificamente, que é a mais perseguida severamente no mundo hoje. A gente vê isso em
perseguições em países muçulmanos, né? Tais como a Arábia, tais como o Irã, o Iraque, né? E também nos países comunistas, como no caso o país ermitão, o país mais isolado do mundo, que é a Coreia do Norte, onde há a maior perseguição de cristãos de todo o planeta, e a perseguição severa que existe na República da China, né? Na República Popular da China, né? Que é também comunista, que ela deseja controlar, né? Tudo aquilo que tem a ver com o cristianismo. O partido, né, que governa o país quer controlar tudo, controlar o que se prega, controlar a vida das pessoas. Então a gente percebe uma perseguição severa. Mas também a gente tem recebido notícias de que cada vez mais o número de cristãos na China aumenta. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ver aqui o texto. Então o texto ele vai dizer o seguinte: essas coisas diz o primeiro e o último. Outra vez ele se revelando, né, como o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu. E aí diz, aí chegamos, né, no ponto, primeiro ele se revela como aquele que morreu e reviveu. Agora vamos ao conhecimento, né, das coisas. E aí a gente pode perceber que essa carta é uma das únicas em que Deus, na pessoa de Cristo, não faz correções a essa igreja. Antes conhece as suas obras. Diz aqui, ó, conheça a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Por quê? Porque a tribulação ela sempre é acompanhada pela pobreza. Sempre é acompanhada. E aí Deus ele fala, aqueles que são pobres, e aí como vamos dizer, né, os pobres de espírito são justamente aqueles que são perseguidos. E aí podemos ver que os judeus que são aqui são justamente os judeus que não reconheceram a Cristo como Messias, como Senhor e Salvador. E, portanto, quando se reúnem, eles já não são mais sinagoga de Deus, já não são mais a reunião do povo de Deus, são a reunião do povo de Satanás, já que rejeitaram o Messias. E aí diz aqui a mensagem de encorajamento: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem expostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias eles não podem ser nem entendidos literalmente e também nem entendidos como uma simbologia especial, mas simplesmente que Cristo está alertando essa igreja que passará por um momento de tribulação e que de fato passou mais tarde com Policarpo. Mas vemos aqui uma mensagem para os nossos dias, para todas as igrejas que são perseguidas. Ele diz aqui, ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel até a morte significa o seguinte, não significa que a igreja deve ser fiel até a morte, ou seja, quando morrer deixa de ser fiel. Não. Significa o seguinte, significa que devemos permanecer fiéis ainda que alguém venha nos perseguir ou até nos matar. Porque como disse o Senhor Jesus em Mateus 10, 28, não temais o homem que pode matar o corpo, mas antes temais aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então diz aqui, ó, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa não é coroa de reino, significa o prêmio do atleta que lutou, do prêmio do atleta que competiu até o fim do combate, até o fim da prova. E aí, quem passa na prova recebe o prêmio. E que prêmio é esse? A coroa da vida. E o que é a coroa da vida? É nada mais, nada menos que o quê? O prêmio da vida eterna. E aí diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ou seja, não sofrerá o dano da perdição eterna, já que existe a morte física e a morte eterna. Então a morte eterna significa justamente o dano da perdição. Mas aqui a igreja de Esmirna e nós hoje somos chamados a sermos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Sermos fiéis até o fim, ainda que venhamos a ser perseguidos. Quer dizer, Deus nos promete a vitória. Deus nos promete um tesouro muito maior
do que uma coroa, seja uma coroa que naquelas épocas eram coroa de louro, coroa de prata, coroa de ouro, coroa de qualquer vegetal que existia. Mas nossa coroa não tem nada a ver com isso. Tem a ver com todas as bênçãos de Deus que ultrapassam o entendimento humano. Ou seja, aquilo que Paulo falou. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que excede o nosso entendimento, incluindo paz e outras bênçãos espirituais, Deus nos tem prometido e nunca falhado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que nesse momento possamos ser fiéis para recebermos a coroa da vida. Que Tu nos ajude, Senhor, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, seja na dificuldade da provisão, emprego, seja na dificuldade da nossa vida em relação aos nossos familiares, seja uma fatalidade, seja o que for. Nós sabemos que temos um Senhor que nos tem guardado e nos livrado de todo mal, que tem nos guardado, que tem nos conduzido em cada momento a vivermos em novidade de vida. Deus, confere a Tua graça a cada dia a nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E no canal Pregador Fiel de Cristo, vá lá, dê um curtir, tá? E curta esse vídeo, divulgue nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Inscreva-se lá também, tá bom? Inscreva-se, siga a gente no Instagram e também curta, compartilhe, né? E inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Amém.